E aí, pessoal, vamos continuar aqui. Agora a gente vai entrar numa parte muito boa de processo civil, que é efetivamente o estudo do procedimento comum. Procedimento comum, que começa lá no artigo 318. Então, vamos a ele aqui na tela comigo, 318. Procedimento comum. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste código ou de lei, que significa o quê? Os procedimentos especiais, que a gente também tem e vamos estudar alguns deles. O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução. Eu escrevi procedimento e não escrevi aqui especiais. Por exemplo, também a lei 9.099 de 95 é um exemplo de procedimento especial, porque ela trata do juizado especial. Então, beleza. 319 começa dizendo pra gente do procedimento, 318 começa dizendo pra gente do procedimento comum, e já no 319 começa a nossa petição inicial. Com a petição inicial que eu consigo começar o processo. E a gente precisa saber que hoje a petição inicial, ela contém 7 requisitos. 7 requisitos, certo? Então, a gente vai analisar um por um deles. A petição inicial indicará: 1. O juízo a que é dirigida tem ligação direta com o quê? Com você saber competência. Estudamos competência, já estudamos competência. Tem ligação direta a você saber competência, porque o juízo a que é dirigida, você precisa mandar essa petição para algum lugar. Se você não souber competência, como é que você vai saber para onde é que você vai mandar essa petição? Para onde você vai mandar? Porque você precisa mandar ela. Você vai distribuir ela numa vara, num lugar, numa cidade, numa comarca, numa circunscrição judiciária, que é o caso aqui de Brasília. Você vai ter que mandar ela para algum lugar. Você não consegue fazer isso se você não sabe as regrinhas de competência. Ela é originária de primeira instância, ela é originária de segunda instância, ela é originária dos superiores, certo? Analisamos competência lá no começo do estudo do processo civil. Mas perfeito. Inciso 2. Os nomes, prenomes, estado civil ou existência de união estável, a profissão, o CPF, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, ou CNPJ, se for pessoa jurídica, o e-mail, o domicílio e a residência. Atenção aqui do autor e do réu, porque quando você fizer a sua petição inicial, o pessoal aí da segunda fase de civil e de trabalho também, enfim, de onde você tem que qualificar as partes, você tem que qualificar tanto o autor, qualificação, né? Na verdade, esse inciso aqui é um inciso que diz respeito à qualificação. Qualificação das partes. É você dizer, fulano de tal, brasileiro, solteiro, CPF, número, RG, e-mail, residente domiciliado, a profissão e etc e tal. E você vai qualificar todo mundo, todas as partes, tanto o autor quanto o réu. Depois vai narrar todos os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido. Depois vai dizer quais são os pedidos. Na verdade, isso aqui é uma das últimas coisas, né? Eu mudaria a ordem do que está aqui. Vai dizer o valor da causa, as provas que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos, porque a gente vai analisar também provas e vai ver que o autor precisa provar o que ele alega. E o dever do réu é desconstituir tudo que o autor falou. E no inciso 7, a opção do autor, presta atenção nessa palavra aqui, ó, opção. Opção. É opção do autor, logo ele escolhe. É uma escolha. É uma escolha.
É uma escolha pela realização ou não de audiência de conciliação e de mediação, tá? Então, juízo que é dirigida diz respeito ali à análise de competência. O inciso 2, qualificação das partes. 3, fato e fundamento jurídico do pedido. 4, pedidos. 5, valor da causa. 6, provas. 7, audiência. Então, vamos aqui. O pedido e suas especificações. A gente vai dissecar este requisito aqui, que eu reputo muito importante. O CPC diz pra gente, conta pra nós, que o pedido precisa ser certo. O pedido tem que ser certo. E também ele precisa ser determinado. Tá bom? Então, o pedido precisa ser certo. Acabou. 322 é isso. O pedido deve ser certo. Ponto. Pá. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestação sucessiva, né, várias vezes, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor. Você não precisa falar isso. E serão incluídas na condenação, isso é claro, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Ok? Não, imagina a trabalheira que ia dar, ficar toda vez, como é sucessivo, vai ter várias, terão várias, né? E sempre. Imagina só, o trabalheira que vai dar. Então, já está embutido ali naquele pedido. O pedido deve ser determinado. É lícito, porém, formular pedido genérico. Nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados, nessas hipóteses aqui, tá? Que é pedido genérico, que é lícito. Quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato, porque eu não consigo, pela natureza da minha ação, eu não consigo identificar ali. Quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Aí, a acumulação de pedido, ela pode ser simples, sucessiva, alternativa, subsidiário. Porque posso acumular pedido? Posso acumular pedido. Claro que eu posso acumular pedido. É lícita a acumulação em um único processo contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. E conexão aqui no sentido de afinidade. Não aquela conexão que a gente viu lá do 55. Tá certo? E por que a gente tem que analisar? Porque isso aqui vai fazer toda a diferença quando a gente analisar o valor da causa. O valor da causa. E a acumulação simples, o que ela é? É quando simplesmente eu vou somando um monte de pedido. Olha, eu quero dano moral. Também quero dano material. E eu também quero rescisão contratual. E vou fazendo todos os meus pedidos. Acumulação, quero isso, também quero isso, isso. E ser mais. Soma isso aqui, soma com esse, soma. Todos esses pedidos eu quero todos esses pedidos. Pedido sucessivo é quando o meu próximo pedido depende do meu pedido anterior. O próximo pedido depende do meu pedido anterior. Ele é sucessivo. Tá? Para eu ter o meu pedido seguinte, eu preciso do anterior. Imagine você numa ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos. Investigação de paternidade com alimentos. Como é que eu vou ter o pedido de alimentos? Como é que eu vou ter alimentos se a investigação de paternidade for negativa? Se o cara não for o pai? Como é que eu vou pedir alimentos? Não tem como pedir alimentos. Então, eu vou falar que tem para fazer o pedido primeiro em relação à investigação de paternidade, depois, na mesma petição inicial, por óbvio, na petição inicial, eu farei o pedido de alimentos, que caso seja, eventualmente ali o pai da criança, que o exame seja positivo, que ele seja o pai, aí sim que seja condenado à prestação alimentícia. Esse é o pedido sucessivo. O meu pedido de alimentos depende do pedido da investigação de paternidade. O alternativo e o subsidiário, cuidado para não confundir, porque eles se parecem.
eu tenho 2 pedidos, um ou outro. No pedido alternativo, tanto o pedido alternativo quanto o subsidiário, eu tenho um ou outro. Só que no alternativo eu não vou estabelecer uma preferência entre eles. No alternativo eu vou falar, olha, tem A e tem B. Pode ser A, pode ser B. Já o subsidiário eu tenho assim, A ou B. Só que eu prefiro A. Caso não seja possível A, aí você me dá B. Tá? Esse é a diferença. Aqui eu falo, não, pra mim eu quero A. Ou pode ser B. E tá tudo bem. Pode ser um, pode ser outro. Beleza. Subsidiário não. Olha, eu quero esse aqui. Aqui eu não estabeleço preferência. Aqui sim. Eu quero esse. Se não for possível, você me dá esse. Tá bom? Essa é a diferença da acumulação de pedidos. Certo? Então, vamos ler aqui. Parágrafo 1º. São requisitos de admissibilidade da acumulação que os pedidos sejam compatíveis entre si, seja competente para conhecer deles o mesmo juízo, seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento, quando para cada pedido corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a acumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais e a que sujeitam um ou mais pedidos cumulados que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum. O inciso 1 do parágrafo 1º não se aplica às cumulações de pedidos que trata o 326. Valor da causa. Próximo requisito, pressuposto da petição inicial que a gente vai analisar e ele tem total ligação com isso aqui. Por isso que eu tive que falar disso aqui para vocês entenderem isso aqui. Porque perceba aqui, ó, pedido alternativo, pedido subsidiário, entendeu? Por isso. Então, vamos aqui. Valor da causa. O valor da causa constará, olha isso aqui, ó, de novo, é outra coisa que, se vocês errarem isso daqui, que eu caço, ó, vocês não me erram um trem desse, não. Onde é que eu tenho valor da causa? Só vou ter valor da causa em petição inicial ou em reconvenção. Outro mantra, segundo mantra aqui, só vou ter valor da causa em petição inicial ou em reconvenção. Eu só tenho valor da causa em petição inicial. Gente, contestação não tem valor da causa. Cumprimento de sentença não tem valor da causa. Eu só tenho valor da causa em petição inicial ou em reconvenção. Não tem valor da causa em recurso. Não tem. Tá? Eu não tô brava, eu falo assim. Valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será, na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades. Ou seja, ele já fala, ó, na ação de cobrança de dívida, tá? Ele já fala, ó, nessa ação aqui, você vai somar isso tudo. Na ação que tiver por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação, resolução, resilição, rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou de sua parte controvertida. Ah, isso aqui pega muita gente. Rapaz, como pega. Na ação de alimentos, a soma de 12 prestações mensais pedidas pelo autor. Presta atenção aqui, presta atenção nesse trem, presta atenção. Olha só, numa ação de alimentos, quanto é que eu estou pedindo de alimentos? Eu estou pedindo de alimentos R$1.000. Quanto custa qual é o valor da causa? Eu que sou ruim em matemática sei que é 12 mil. Ficou claro? Não tem mistério. Vocês não me arrumam dificuldade num trem desse, não, pelo amor de Deus. Na ação de alimentos, 12 vezes o valor da prestação pretendida. Na ação de alimentos, 12 vezes o valor da prestação pretendida. Aí vem, sempre tem um. E se for ação de revisão? Quanto é que você está querendo revisionar, criaturinha? Ah, porque a pensão, ela já é de R$1.000. A pensão já é de R$1.000. E o autor quer diminuir a pensão para R$500. O autor quer diminuir a pensão para R$500. Qual que é o valor da causa na ação de alimentos? 12 vezes a prestação pedida pelo autor.
O autor quer diminuir para R$500. Qual que é o valor da prestação do autor? R$500. 512. 500 vezes 12, 6. É isso! Não tem mistério. E se fosse o contrário? Quer aumentar de 1.000 para 2.000? 24.000 o valor da causa. Não tem essa dificuldade que vocês acham aí, tá? E outra coisa, prestem muita atenção em relação à questão de valor da causa. Porque tem preliminar de contestação, que é incorreção do valor da causa. Então, beleza. Na ação de divisão, demarcação, tá, ele já vai falando aqui quais as ações, ó. Demarcação, reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido. Na ação indenizatória, inclusive afundada em dano moral, o valor pretendido. Quanto que eu quero de dano moral? 30.000. 30.000 o valor da causa. Quanto que eu quero de dano material? 10.000. 10.000 o valor da causa. E se eu quiser? Atenção, e se eu quiser 10.000 de dano material, 15.000 de dano moral e 5.000 de dano estético? Soma tudo. Por quê? Em ação que há acumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. Acumulação de pedidos? Onde é que a gente viu isso? Olha aqui, ó. Por que eu falei de acumulação de pedidos aqui com vocês? Por conta disso aqui, que eu sabia que viria. Então, imagina se eu chego aqui no valor da causa sem falar de acumulação de pedidos. Vocês vão ficar boiando. Então, presta atenção. Na ação em que há acumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores. Então, num caso que eu tô aqui, dano material, dano moral, dano estético, somo tudo, dá o quê? 25.500, 30.000, o meu valor da causa nesta ação aqui. Tá ok? Tá, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido. Tá bom? Então, continuando. Na ação em que os pedidos são alternativos, onde é que a gente viu o pedido alternativo? Acabei de falar, é um ou outro, não estabeleço nenhuma relação de preferência. É A ou B. Pode ser A, pode ser B. O de maior valor pode ser A ou pode ser B. B vale mais, então vai ser o valor do B. Ok? Na ação que houver subsidiário, agora eu estabeleço. Ó, também tem aqui, também são 2 pedidos. Só que eu vou estabelecer minha preferência no A e não no B. Então, ele vai ser meu pedido principal. Então, é o valor dele. Olha só, eu quero o pedido A. Então, é o valor dele. Ele é o meu pedido principal. Certo? Daqui a pouco, então, nós voltamos para continuar essa análise dos requisitos ou pressupostos da petição inicial. Até já!